Jovens do 8º ano, é um prazer estar com vocês. Espero aí que todos estejam bem. E hoje nós vamos falar de uma coisa bem interessante dentro da probabilidade, que é a possibilidade, né? Então, nós vamos ver que é um assunto bem interessante, principalmente aí para as meninas que gostam de roupas, né? E querem sempre diversificar seu armário ou sair sempre com uma roupa diferente, né? Então, se você prestar atenção aí, você vai conseguir organizar seu armário e vai sair todo dia com uma roupa diferente. Nunca mais vai dizer que não tem roupa. Então vamos lá, nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida, nós primamos sempre pela qualidade e seriedade do nosso ensino. O nosso assunto é probabilidade, mas hoje nós só vamos falar de possibilidade, certo? Que é uma parte dentro da probabilidade. Esse que vos fala é o professor Roberto Ventura e nossa disciplina é matemática. Então vamos lá. Animais malucos. De quantas maneiras foram feitas essas relações? Olha, temos aí um animal, né, que pode ser formado. A parte de cima nós temos o macaco, o urso e um elefante. Nas partes de baixo a mesma coisa, do macaco, do urso e do elefante. Então, olha só. Quantos animais diferentes eu poderia fazer com essa divisória? São 6 partes, né? 3 de um, 3 de outro. 3 da parte de cima, 3 da parte de baixo. Então, ó, se eu juntasse aqui, ó, essa parte com essa parte, eu teria o macaco normal, né? Eu tinha aqui, se eu juntar essa parte com essa, né? Só usando a parte de baixo do macaco e misturando com as partes de cima, né, dos 3. Então, eu teria o macaco, eu teria o urso macaco e o elefante macaco, certo? Então, só aí eu teria 3 possibilidades. Eu teria o macaco urso, o urso, o elefante urso, mais 3 possibilidades. E, usando a parte de baixo do elefante, eu teria o macaco elefante, o urso elefante e o elefante elefante. Então, veja que com essas 3 partes de cima e 3 partes de baixo, eu tenho 9 possibilidades. Veja só, 3 de um, 3 de outro. Quanto é 3 vezes 3 mesmo? Isso mesmo, ó, 9. Então, veja que se formou 9 partes. Isso vai ser interessante porque as possibilidades elas vão envolver justamente uma multiplicaçãozinha bem facinha para vocês entenderem. Então, uma outra maneira de você resolver, né, essa questão, lá foi formando as figuras. Aqui não, aqui você só aponta uma relação. Se eu escolher a parte de cima do macaco, eu posso escolher as 3 partes de baixo, né? Então, vai ser macaco, macaco, macaco urso e macaco elefante. Se eu escolher a parte de cima do urso, eu poderia juntar o urso com a parte de baixo do macaco, do próprio urso ou do elefante. Se eu escolher a parte de cima do elefante, eu posso escolher a parte do urso, do elefante ou do macaco. Então, ó, são 3 possibilidades aqui, né? 3 possibilidades para o macaco, 3 possibilidades para o urso e 3 possibilidades para o elefante. Então, 3, 6, 9 possibilidades ao todo, né? Então, essa maneira de você representar, ela é chamada de árvore de possibilidade.
Então, imagine o seguinte, que você tivesse 3 pessoas disputando uma presidência, sendo que aqueles que perderem a presidência, né, um deles vai ser escolhido para ser o vice-presidente. Então, ó, eu tenho aí 3 pessoas, a Joana, o Mário e a Vitória. Se a Joana conseguir a presidência, resta para ser vice quem? O Mário e a Vitória, né? Então, uma possível situação é que Joana ganhe, o Mário pode ser vice, ou a Joana ganhe e a Vitória pode ser vice. Mas se o Mário ganhar, ou vai ser a Joana vice, ou a Vitória vice. Mas se a Vitória ganhar, ou vai ser o Mário vice e a Joana também vice. Né? Então, se você fosse marcar aqui, as possibilidades seria Joana presidente, Mário vice. Joana presidente, Vitória vice. Só que eu teria o quê? 2 possibilidades, né? Se o Mário ganhar, Mário presidente, Joana vice. Ou então Mário presidente, Vitória vice. Mais 2 possibilidades. Então, juntando 2, 4, né? Se a Vitória ganhar, Vitória presidente, Mário vice, mais uma. Vitória presidente, Joana vice, mais 2. Então, eu teria 2, 4, 6 possibilidades. E aí você pode entender essa relação. Eu teria quantas pessoas? 3. Quantos são os cargos? 2. Quanto é 3 vezes 2? Olha, é mesmo 6, né? Então, se você pegar a quantidade de 1 e multiplicar pela quantidade, você vai ter o resultado possível dessas relações, certo? E essa forma, ou esse diagrama, né, no livro de vocês, ele chama de diagrama de possibilidade, mas ele também é conhecido como árvore das possibilidades, certo? Então, esse diagrama das possibilidades, ou árvore de possibilidade, ele é essa maneira de você, né, representar. Né? Geralmente vai aparecer algumas questões em relação à roupa ou a sabor de sorvete, né? Que é bem interessante. Por exemplo, se você tem 4 espécies de sabores de sorvete e 3 coberturas, com quantas maneiras diferentes você poderia pedir um sorvete, escolhendo um sabor e uma cobertura? Pense aí, no final da aula eu digo para vocês. Então, ó, olha, outra coisa aí de roupa, né? Imagine esse jovem aí, ele precisa sair e quer ajeitar o seu look, né? A sua roupa aí para dar um rolê. Então, de quantas são as possibilidades para que ele possa sair se ele tem 2 blusas e 2 bermudas ou calças, né? Como seja aí. Então, de quantas maneiras ele pode sair aí? Olhe, isso mesmo. Se ele tem 2 blusas e 2 calças, 2 vezes 2 é 4. Vamos ver isso nessa situação. Ó. Se ele escolhesse essa camisa, né, ele poderia escolher uma bermuda ou outra bermuda. Se ele escolher essa camisa, ele pode escolher uma bermuda ou a outra bermuda. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, porque são 2 camisas e 2 bermudas. 2 vezes 2 é 4. E aí, cabe uma pequena OBS, né, para vocês lembrarem aí de que essa relação, para as meninas aí que gostam de sair com roupa diferente, geralmente uma mulher tem umas 15 blusas
shorts nem se conta, né? Calças, né? Então, imagine uma jovem que tem 10 blusas, ó, jogando por baixo, viu? 10 blusas, 5 shorts e vou botar 3 calças. De quantas maneiras diferentes essa jovem pode sair de sua casa sem repetir nenhum dos looks, né? Então, ó, são 10 blusas, 5 calças, 5 shorts, né? E 3 calças. Você dá aí o palpite? Olha aí. O que você ia fazer aí? Você ia pegar a quantidade de blusas, multiplicar pela quantidade de shorts e depois multiplicar pela quantidade de calças. Então, ó, você teria 10 vezes 5, 50. 50 vezes 3, 150. Olha só, o ano tem 365 dias. Então, nesse intervalo aí, daria para ela sair 150 vezes de maneira diferente, né? Então, só com... Eu sei que vocês têm muito mais do que isso, né? Então, 10 blusas, 5 shorts e 3 calças. Então, dá para sair 150 vezes diferente, né? Com look diferente, sem repetir nenhuma dessas roupas, ok? Então, essa é a maneira de você fazer. Você pega um e multiplica pelo outro. Olha só, vamos supor que José pegou emprestado a camisa do João. Olha só a camisa. Se ele pegar mais uma camisa, então são 3 camisas e 2, né, 2 calças ou 2 bermudas. Então, 3 vezes 2 dá 6, né? Ó, com essa camisa, ele pode escolher uma das bermudas. Com essa camisa, ele pode escolher uma das bermudas. Com essa camisa, ele pode escolher uma das bermudas. Então, são 3 em cima, 3 embaixo. Então, dá um todo de 6. Porque são 3 camisas e 2 bermudas. 3 vezes 2 dá 6. Ok? Outra coisa que você poderia brincar também com a árvore de possibilidade é a respeito de lançamento de moeda, né? Se você lançar a moeda mais de uma vez, você sabe que a moeda ela tem apenas 2 faces, né? Uma é chamada de cara e a outra é chamada de coroa, né? Ou nacionalidade, né? E geralmente é alguma coisa referente à nação. Então, essa é um outro exemplo de árvore de possibilidade, né? Ela tem aí dentro de um saco 2 bombons, ou 3 bombons, né? 3 bombons. Qual é a possibilidade dela tirar os bombons que ela gosta? Ela gosta de bombons de caramelo. Então, imagine que ela não olhe para a retirada desses bombons. Ela meta a mão e tire o bombom. Então, qual seria a possibilidade dela tirar só os sabores que ela gosta? Então, imagine o sabor que ela gosta de caramelo, né? Então, tem caramelo e morango aí nesse saco. Se ela tirar o primeiro bombom de caramelo, a segunda possibilidade ela pode tirar de caramelo ou de morango, certo? Então, essa é uma possibilidade. Se ela tirar o primeiro de morango, só resta dentro do saco o caramelo. Então, o segundo vai ser caramelo. Então, esses são exemplos práticos de árvore de possibilidades, certo? Então, aí, ó, em relação às moedas, vamos dizer que você lance essa moeda 3 vezes, certo?
Você vai lançar. Na primeira possibilidade, você pode tirar cara ou coroa. Na segunda possibilidade, você pode tirar cara ou coroa. E na terceira possibilidade, que você lançou a moeda, você pode tirar o quê? Cara ou coroa. Então, ó, olha só. Eu tenho cara, cara, cara. Essa é uma possibilidade, certo? Cara, cara, cara. Eu posso tirar cara, cara, coroa. Cara, cara, coroa. Segunda possibilidade. Eu posso tirar cara, coroa, cara. Terceira possibilidade. Cara, coroa, coroa. Né? Quarta possibilidade. Isso quando a primeira for cara. Então, se a primeira for cara, eu tenho 4 possibilidades. Ok? Se a primeira for coroa. Se a primeira for coroa, a segunda pode ser cara e a terceira pode ser cara. Coroa, cara, cara. Pode ser coroa, cara, coroa. Mais outra possibilidade. Então, são 6 já. Pode ser coroa, coroa, cara. E a última possibilidade pode ser coroa, coroa, coroa. Certo? Então, essas são as possibilidades. Então, 4 aqui, dá no total de 8. Então, pessoal, essa primeira relação aí que você vai ter é justamente de fazer essa relação de possibilidade. Possibilidade nada mais é do que essa multiplicação de termos. Quando você multiplica um pelo outro, você vai ter justamente essa relação. Olha só, como é que seria a multiplicação disso aqui, professor? Para a primeira possibilidade, você tem para o primeiro lançamento, né, que você faz. De quantas possibilidades você pode tirar? Quais são? Ou cara ou coroa. Primeiro lançamento. No segundo lançamento, você pode tirar o quê? Ou cara ou coroa. Então, 2 possibilidades também. No terceiro lançamento, você pode tirar o quê? Ou cara ou coroa. Então, 2 possibilidades. Então, eu tenho quantos lançamentos? 3 lançamentos. Como é que eu sei a quantidade de possibilidades, professor? Se nesse primeiro lançamento eu tenho 2 possibilidades, nesse segundo lançamento mais 2 possibilidades, no terceiro lançamento mais 2, então eu pego 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, isso mesmo, ó, 8. Foi todas as possibilidades. Então, uma maneira prática para me saber essa possibilidade é fazer essa multiplicação. Né? Ao multiplicar, eu tenho o resultado dessa relação. E esse resultado é justamente a possibilidade de um determinado evento de acontecer. Certo? E, detalhe, isso daqui, esse esquema, esse diagrama de possibilidade, também é conhecido como árvore das possibilidades. Para a nossa aula de hoje, era isso. Espero que vocês tenham entendido. Nós vamos passar aí umas atividades, ok? Valeu e até a próxima.